Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. A Receita Federal divulgou as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2025. O prazo para envio começa hoje e vai até 30 de maio. A expectativa é que cerca de 46 milhões de declarações sejam entregues este ano, quase 3 milhões a mais do que no ano passado. E para explicar melhor as regras e as mudanças do imposto de renda deste ano, nós convidamos o auditor fiscal da Receita Federal, Rodrigo Amaral. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Ana, tudo bem por aqui sim? Como é que estão todos por aí? Tudo em paz, muito bem. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, Rodrigo. E a gente sabe, né? Começa hoje, todo mundo querendo saber como é que faz para a declaração do imposto de renda. A gente sabe que estão obrigadas a declarar um imposto as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888 no ano passado. Dá mais ou menos ali R$ 2.824 por mês, se a gente fizer essa conta ali, né, da isenção de quem recebe até 2 salários mínimos por mês, que recebeu no ano passado. Quem mais está obrigado a declarar, Rodrigo? Vamos começar aqui do início mesmo, Beabá. Vamos começar do Beabá, Ana Raquel. Mais uma vez, bom dia aí a toda a audiência, a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. Como você já elegantemente disse, estão obrigados a declarar, e esse acho que é o principal elemento, todos aqueles que receberam rendimentos tributáveis, salário, acima de R$ 33.888. Existem outras obrigações, por exemplo, quem tem bens acima de R$ 800 mil. Outra obrigação, quem tem rendimento isento ou tributável exclusivamente na fonte, a partir de R$ 200 mil, quem fez operação na Bolsa de valor a partir de R$ 40 mil. Outras obrigações, inclusive novas, vão se relacionar com os contribuintes, com cidadãos que têm operações no estrangeiro, rendimentos no estrangeiro, ou que, por exemplo, fizeram a apuração incentivada do ganho de capital no ano de 2024. E, Rodrigo, a gente também teve a questão aí tem a questão da atividade rural e, né, também que passou de R$ 153.999,50 para R$ 169.440. E aí você falou de quem está obrigado a declarar. Por outro lado, a gente até começou essa conversa aqui, Rodrigo, falando um pouco de quem está isento. Que aí a gente, né, falou de quem recebeu aquele limite ali de até 2 salários mínimos por mês no ano passado. Mas só que aí, por exemplo, a gente tem aquele rendimento anual que está previsto de R$ 33.888. Digamos que alguém, né, tenha tido ali um momento de emprego que recebeu mais do que aquele limite dos 2 salários mínimos, eventualmente teve o desconto em folha, mas que no cômputo geral do ano de 2024 não tenha recebido esse valor. Qual que é a orientação nesse caso, Rodrigo? A gente, nesse caso, a pessoa... O ideal é que ela declare para poder ter essa restituição. Qual que é a recomendação da Receita Federal nesses casos? Essa é uma pergunta muito boa e muito orientativa. Então, pode acontecer situações no decorrer do ano que deixem o contribuinte desobrigado de declarar o imposto de renda, mas que, ao mesmo tempo, ele tenha incorrido em uma das situações de retenção na fonte. Vamos pegar aqui uma situação exemplificativa apenas, né? O contribuinte, ele, por alguma razão, perdeu o emprego, mas em 2024, ele recebeu uma verba judicial, trabalhista, uma reclamatória contra a empresa. Foi uma demissão, por exemplo, injusta. E essa verba, ela foi de R$ 30 mil. Um exemplo apenas. Esses R$ 30 mil, eles virão acompanhados de retenção na fonte. É um valor considerável para um mês. E vamos supor também que neste ano o contribuinte, o cidadão, ele preferiu ficar estudando, havia outra renda em casa, então ele se dedicou ao aperfeiçoamento. Nesse nosso exemplo, o cidadão tem um rendimento que não o obriga a declarar, mas que muito provavelmente teve uma retenção volumosa na fonte. Apesar de ele não estar obrigado a declarar, ele pode sim. Então, no exemplo que você deu, todo cidadão que sofreu alguma retenção na fonte e que ainda não esteja obrigado a declarar, ele pode sim declarar e aquela retenção na fonte voltará para ele na forma de restituição.
E a gente está conversando aqui no Economia Direta com o auditor fiscal Rodrigo Amaral. Rodrigo, outra questão, mas muita gente quando vem esse início, né, começa hoje o início da declaração do imposto de renda, tem dúvidas sobre as regras. A gente falou da mudança nos limites, né, nas faixas de isenção, de quem é obrigado a declarar, mas também, às vezes, tem dúvidas sobre as prioridades nessa restituição. A gente estava justamente falando, né, desse contribuinte que não recebeu o que no cômputo geral de 2024 obrigaria esse contribuinte a declarar, mas ele pode fazer, né, pedir a restituição. E uma série de outros contribuintes também, mesmo os obrigados a declarar, ficam nessa expectativa. Como que está em relação às prioridades? Houve mudanças esse ano? Explica para a gente, por favor. Explico sim, Ana Raquel. E realmente, as pessoas não gostam de esperar na fila, ainda mais quando é a fila de restituição. Então, para que elas possam esperar com a maior tranquilidade e com a menor ansiedade possível, as regras são as seguintes. A primeira regra, ela é uma regra legal. Portanto, os cidadãos que têm acima de 80 anos, eles vão receber prioritariamente. Depois, a gente tem uma segunda regra que também é legal, que são os cidadãos que têm acima de 60 anos, que são portadores de moléstia grave ou que têm alguma necessidade especial. Então, nesse segundo grupo, temos 3 qualidades de cidadãos. Os idosos acima de 60 anos, que não são aqueles acima de 80 anos. Nós temos os portadores de moléstia grave e de alguma necessidade especial, enfim, os deficientes. O terceiro grupo de prioridade legal são os nossos queridos professores. Então, o cidadão cuja renda prioritária é o magistério, ele vai receber também prioritariamente. E essas são as 3 prioridades legais. Após essas 3 prioridades legais, a Receita Federal colocou algumas prioridades para os cidadãos que não estão previstos na lei. E quais são essas prioridades? As prioridades são, primeiro, quem entregou a declaração no formato pré-preenchido, cujo envio começa efetivamente a partir de 1º de abril, e, ao mesmo tempo, o cidadão que fez o pedido de restituição através do PIX. Depois, a próxima regra para o cidadão receber mais rapidamente a sua restituição é ter feito uma dessas 2 alternativas, ou fez a pré-preenchida, ou pediu restituição por PIX. E o critério de desempate sempre é quem entregou primeiro. Então, para os idosos acima de 80 anos, a qualquer época que ele entrega, ele é privilegiado, receberá rapidamente. Os acima de 60, os portadores de moléstia grave, deficientes, também, depois dos idosos acima de 80 anos. Os professores, também. Depois, quem pediu a restituição por PIX, quem fez a pré-preenchida. O último critério, quem fez algum desses 2 critérios separadamente, e o desempate, quem entregou primeiro. Então, é importante que o cidadão não deixe para o último dia, mas, em boa parte dos critérios, entregar primeiro não é tão importante, apesar de ser um critério de desempate. A gente, então, orienta o cidadão que faça a declaração com calma, junte os documentos, envie tão logo possível e sempre aquele recado para não deixar para a última hora. Rodrigo, até você chegou a um ponto aí nessa questão das prioridades que eu ia abordar com você, que é essa questão da declaração pré-preenchida, que de fato ela facilita para o contribuinte, que ela só vai começar a ser possível a partir do dia 1º de abril. Então, a orientação da Receita Federal para os contribuintes aqui, qual que é? Para esperar essa pré-preenchida, por exemplo, a gente sabe que a partir de hoje já pode entregar, já pode baixar ali o programa, né, da declaração do imposto de renda, mas a pré-preenchida só a partir do dia 1º de abril. A orientação seria esperar? A orientação depende de cada contribuinte. Tem contribuinte que ele não é abrangido pela pré-preenchida. Então, há situações de empresários, recebedores de aluguéis, quem tem rendimento do exterior, que dificilmente a pré-preenchida vai trazer informações novas, e também há contribuintes que já trabalham com um suporte anterior de contadores, de especialistas da área tributária. Nesses casos, esses cidadãos, eles normalmente têm todas essas informações, e inclusive algumas que não estão na pré-preenchida.
Então, para esses cidadãos, eles podem sim, claro, enviar. E qualquer cidadão que quiser enviar a sua declaração a partir de hoje, também já pode enviar. Mas a pré-preenchida, apesar de ela não ser uma declaração perfeita, afinal de contas, ela também está sujeita a erros, ela traz muito auxílio, porque por vezes ela lembra de uma fonte pagadora que o cidadão esqueceu, e até mesmo lembra de uma dedução que o cidadão esqueceu, que ele tem ali um comprovante, uma nota fiscal, mas que naquele momento ele não tinha em mãos. Então, a orientação é o cidadão que sentir que tem as documentações, que tem as informações necessárias, ele já pode enviar. O cidadão que por algum motivo gostaria de esperar a pré-preenchida, ou seja, a partir de 1º de abril, ele pode esperar, como nós vimos. O tempo, né, enviar muito cedo, não é um critério de desempate, não é um critério para entregar a declaração, perdão, tão importante, é um critério de desempate, e eu vou dizer por mim, eu esperarei a pré-preenchida, eu acostumei com ela, eu a considero um grande avanço, ela traz muitas informações já bem resolvidinhas, então eu acho que vale a pena esperar, apesar de não ser obrigatório. E a pré-preenchida, né, Rodrigo, é como você falou, ela facilita ali. Agora, se o contribuinte, por algum motivo, veio ali na pré-preenchida dele uma possibilidade de dedução legal, né, com despesa médica, por exemplo, mas ele não tem mais esse recibo, ele não conseguiu contato ali com o médico, com o dentista, se ele não tiver como comprovar aquilo que está ali na declaração pré-preenchida, ele deve confirmar aquela informação, conseguir comprovar? Qual que é a orientação nesse caso? Ou estando ali já é uma segurança para ele de que os dados estão corretos, mesmo que ele não consiga depois esse recibo? Ana, eu vou aproveitar essa pergunta, inclusive, para trazer uma outra novidade da declaração. Esse ano, a pré-preenchida, ela virá com um campo de confirmação. Então, todas as informações que serão fornecidas ao cidadão, elas vão vir com um campo. Cidadão, você confirma essa informação? Seja rendimento, seja dedução, enfim, todas as declarações, as informações presentes na pré-preenchida. Nesse contexto, agora voltando exatamente para a sua pergunta, se o cidadão tem, por exemplo, um comprovante de dedução médica de R$ 2.000, ele olha e vê aquela declaração, vê aquela informação e reconhece que não tem o recibo. Sem o recibo, aquela informação segue sem comprovação. E, portanto, é importante, razoável e recomendado que aquela informação não esteja na declaração do contribuinte. Portanto, sem o documento comprobatório, aquela informação que foi fornecida pela pré-preenchida, ela pode incorrer em duas situações. A primeira, aquela informação está errada e o contribuinte vai, portanto, cair na malha, porque, como a gente disse, a pré-preenchida ela não é infalível. Podem acontecer erros e esse erro vai ser sanado pela documentação. A segunda, o contribuinte pode conseguir essa documentação em momento futuro, então ele pode entrar em contato com o médico, com o hospital, e sendo o caso, ele não coloca essa informação inicialmente, mas em momento futuro ele retifica. Ele tem essa oportunidade de retificar depois. E nesse momento futuro, de posse da documentação, ele apresenta a nova declaração do imposto de renda dele. Essa questão da retificação, Rodrigo, é sempre recorrente, né, no momento da declaração do imposto de renda, porque às vezes o contribuinte fica ali na dúvida, ele tem o prazo até 30 de maio para fazer a sua declaração, mas não está com todas as informações. Sempre tem essa orientação, né? É melhor entregar, mesmo que incompleta, e seguir o prazo para depois não ter que pagar multa, depois fazer essa retificação, do que não entregar, não é isso? Tem um prazo também de retificação, não é? Você poderia explicar para a gente, por favor? Mais uma vez, Ana, você foi muito certa na sua colocação. O contribuinte, ele deve entregar a declaração dele até o último dia útil de maio, nesse ano, 30 de maio. Vamos lá, cidadãos, não vamos perder o prazo. E como a Ana bem disse, é importante que essa declaração seja entregue a mais correta possível. E ela pode ser identificada incorreta tanto pela Receita quanto pelo cidadão. Portanto, em qualquer momento em que houver uma situação de correção, o cidadão pode corrigir. A Receita trabalha há alguns anos para ser o mais transparente e o mais assertiva com o cidadão.
Portanto, após a entrega da declaração, em particular a partir de 1º de junho, isso, 1º de junho, o cidadão muito provavelmente já vai ter a informação se a declaração dele tem alguma inconsistência, isso é, está retida em malha, ou não, se ela está em fila de restituição. Então, nós recomendamos para esse cidadão que ele faça a declaração. Em junho, verifique a situação da fila de restituição dele. Se tiver alguma inconsistência, o site da Receita, o Meu Imposto de Renda, disponível online, vai apresentar qual é essa inconsistência e o contribuinte vai poder julgar. Nossa, eu cometi um erro, de fato, preciso corrigir. Ou, como nós dissemos, a pré-preenchida não é infalível, a Receita Federal não é infalível. O cidadão pode ver que ele foi chamado para a malha para comprovar alguma coisa que ele tenha comprovação. É aguardar o chamado da Receita e apresentar a documentação com tranquilidade. A gente está conversando aqui com o auditor fiscal da Receita Federal, Rodrigo Amaral, sobre essas dúvidas que sempre surgem durante esse momento da entrega da declaração do imposto de renda. Rodrigo, a gente já está quase caminhando aqui para o encerramento do nosso Economia Direta. E aí você falou do Meu Imposto de Renda, que é esse campo em que o contribuinte pode ali tirar suas dúvidas, provavelmente a partir do dia 1º de junho, para saber se a sua declaração tem alguma inconsistência, se houve ali, né, alguma questão que ele precise eventualmente corrigir. Tem também a possibilidade da entrega da declaração pelo aplicativo, o Meu Imposto de Renda, mas ele também ainda não está disponível. Então, o contribuinte que preferir fazer pelo tablet, pelo celular, é melhor aguardar um pouquinho até o dia 1º de abril, é isso? O aplicativo vai estar disponível a partir do dia 1º de abril? É isso sim. Então, nós temos hoje uma solução que ela é online e que ela vai ficar disponível para computadores, tablets e celulares. Hoje, é muito comum a declaração ser entregue através do programa DIRPF, a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, que dentro da Receita nós chamamos de PGD, que é o Programa Gerador de Declaração. Então, o contribuinte vai na sua máquina e instala um aplicativo, e esse aplicativo faz a declaração. O Meu Imposto de Renda é uma solução online. No computador, ele não precisa instalar nada. Ele vai entrar na Receita Federal através da certificação da conta GovBR, e hoje sabemos, a grande parte dos contribuintes dos cidadãos já tem acesso à conta GovBR, ela precisa ser nível ouro ou prata, e ao acessar essa tecnologia do Meu Imposto de Renda, além de ele não instalar nada na máquina dele, essa declaração já vem com os dados da pré-preenchida, ela é online, já tem acesso às informações e já traz para o cidadão. Então, a partir de 1º de abril, essa nova interface de comunicação com o contribuinte, o Meu Imposto de Renda, vai estar disponível para os computadores e também para instalação nos dispositivos móveis, celulares e tablets, seja Android, seja iOS. E para a gente poder encerrar aqui, Rodrigo, a gente sabe que, com certeza, quem está acompanhando a gente no Economia Direta, pela rádio, pela TV, pelo YouTube, ainda tem dúvida. A gente sabe que são muitas as dúvidas, muitos detalhes no momento da declaração, da entrega da declaração do imposto de renda. Mas para quem tem uma dúvida específica, quais são os canais que são colocados à disposição do contribuinte pela Receita Federal para poder tirar essas dúvidas no momento da entrega da declaração? Sim, existem alguns canais para que o contribuinte possa sanar essa dúvida dele. Acho que o primeiro canal que nós podemos recomendar são os profissionais da área contábil, que em Brasília são profissionais muito capacitados e no Brasil também. Aqui em Brasília a gente tem contato com o Conselho Regional e com o Conselho Federal de Contabilidade, que prestam um ótimo trabalho. A Receita, por sua vez, ela desenvolve junto às universidades um instituto chamado NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal. O Núcleo de Apoio Fiscal, ele é formado, mais uma vez, por profissionais que estão se formando na área contábil e que se colocam dentro das universidades à disposição para assessorar e, em alguns casos, até realizar o envio das declarações. Então, esse NAF, o Núcleo de Apoio Fiscal, dentro das universidades, é uma forma prática de os cidadãos que tiverem dúvidas terem acesso a essas dúvidas por profissionais em formação na área contábil. Por fim, a Receita Federal
tem o Perguntas e Respostas do Imposto de Renda. Esse Perguntas e Respostas, todos os anos, ele tem as suas atualizações. Infelizmente, de 2025 ainda não saiu, mas o de 2024 sana a imensa parte das dúvidas que os contribuintes possam vir a ter, lembrando das atualizações dos valores que você bem disse no início. Esse ano está desobrigado quem tem rendimentos menores de R$ 33.888, quem tem atividade rural de até R$ 169.000, quem tem movimentos em bolsa, ganho de capital de até 40 mil, rendimentos isentos e não tributáveis de 200 mil e bens e patrimônios de 800 mil. Esses últimos 3 valores não foram atualizados. Então, acredito que com essas formas de contato com o cidadão, ou seja, com os profissionais da área contábil, com os nossos colegas no núcleo de apoio fiscal e com as informações dos perguntas e respostas, e mesmo na internet, hoje há tantas inteligências artificiais, a gente consegue sanar uma grande parte das dúvidas dos contribuintes. Esperamos, inclusive, que todas as dúvidas.